Laboratório de Qualidade de Energia da Universidade Federal de Uberlândia. Nós iremos proceder hoje o primeiro laboratório de investigação do fenômeno distorções harmônicas, que seria então as distorções na forma de onda. Nesse laboratório iremos fazer um primeiro experimento, tá? Na realidade são 4 experimentos. O primeiro dos experimentos será considerada a fonte, conforme destacado aí em vermelho do lado esquerdo, uma fonte controlada que nós vamos impor algumas ordens harmônicas a uma carga conectada diretamente na saída da fonte, que é uma carga trifásica resistiva, a qual possui um nêutro, no caso, isolado, uma conexão em Y com nêutro isolado. As distorções harmônicas no primeiro momento que serão impostas pela fonte serão 5%, de cada ordem aí em destaque, que seria a quinta, a sétima, a 11ª e a 13ª, que são as ordens harmônicas mais convencionais, haja vista que elas são as ordens harmônicas ditas como harmônicos característicos de um determinado retificador de 6 pulsos, que seria 6K mais ou menos 1. Nesse caso em particular, iremos mais uma vez usar a fonte da California Instruments, aqui do laboratório, a qual já está impondo as distorções harmônicas conforme a princípio destacado. Nesse caso, já está ligado o circuito, nós temos aqui a conexão e as medições necessárias através do analisador de energia da Fluke, o 435 da Fluke, série 2, e a indústria que vai ser utilizada é essa segunda indústria. No entanto, nós estamos utilizando apenas esses reostatos, que possuem um valor médio de 70 ohms. A conexão deles, conforme já dito, é uma conexão em estrela isolado no primeiro momento. Já estão ligados também, e agora vamos observar a forma de onda aqui no Fluke, a forma de onda de tensão. Então está uma forma de onda bem distorcida. Nesse primeiro experimento, nós vamos focar na observação do valor indicado por 2 equipamentos diferentes de medição de tensão. Os 2 equipamentos são multímetros da marca Minipa, sendo que o multímetro do lado direito, nós estamos, apesar de estar impondo pela fonte 127 volts RMS, tá? Nós temos que o multímetro do lado direito está apresentando uma tensão medida de 130,7 volts, enquanto o multímetro do lado esquerdo está aí bem próximo dos 127 volts. Se nós observarmos aqui a informação do qualímetro, nessa parte aqui de cima, nós temos então uma medição muito próxima aqui de 127 volts RMS, que é o que está sendo imposto de fato pela fonte. O porquê que o multímetro do lado direito está apresentando uma tensão maior, enquanto o multímetro do lado esquerdo, apesar de ser de mesma empresa, mesma marca, Minipa, está apresentando a tensão mais adequada, que é a tensão inclusive que está sendo observado no medidor da Fluke. Isso ocorre pela seguinte questão: o multímetro do lado esquerdo, esse aqui que é o mais simples, tá? Esse multímetro ele não é um equipamento True RMS, enquanto o nosso outro multímetro aqui, que é um multímetro um pouquinho mais sofisticado, se a gente observar aqui embaixo,
né, bem onde que eu estou apontando aqui com o dedo, está escrito aqui True RMS. Ele é capaz de apresentar a tensão verdadeira, que seria um valor eficaz, considerando as distorções harmônicas. Enquanto o outro multímetro, nós temos que o valor ele é calculado a partir do valor de pico dividido por raiz de 2. E como nós percebemos que essa forma de onda de tensão aqui é uma forma de onda que apresenta um pico mais saliente, quando isso ocorre, essa operação matemática, ele vai impactar em determinados erros. Então esse foi o primeiro experimento. Vamos observar aqui também como que está a questão da corrente. A corrente ela vai obedecer um perfil. Aqui nós estamos medindo na fase A. O perfil de corrente, que é esse gráfico menor, ele vai ser no mesmo formato, né, da tensão aplicada. Haja vista que nós estamos trabalhando a aplicação dessa tensão e a observação dessa corrente em cima de um determinado resistor. Tá? Apesar da gente estar utilizando aquela plataforma com indústrias em escala reduzida, vale destacar que nesse momento nós não estamos utilizando o transformador, tá? Estamos utilizando apenas os 3 reostatos. No segundo experimento, nós fizemos a conexão do neutro da carga até na fonte, a fonte a qual já encontrava-se aterrado. E nesse caso, nesse momento, além das distorções harmônicas já consideradas, 5% para a quinta, sétima, 11ª e 13ª, foi também imposta uma distorção harmônica de tensão de 10%. Então foi imposta pela fonte. Nesse caso, as medições aqui, nós vamos colocar as medições, nós temos aqui as medições de corrente, de tensão, Como nós fizemos a imposição de uma determinada terceira ordem, o perfil mudou um pouquinho. Tá? O perfil que eu digo, a forma, na realidade não é nem perfil, e sim o formato da onda. Ela tende a ficar um pouquinho mais pontiaguda quando nós temos terceira ordem colocada. Vou mostrar aqui também. Aqui nós temos o espectro harmônico, trifásico. Então, na fundamental é a referência 100%, terceira ordem foi imposta aí 10%, quinta, sétima, 11ª e 13ª, foram colocadas 5% em cada um. Do lado esquerdo, nós também temos a distorção total de tensão. Podemos também aqui puxar, se for o caso, para cada ordem harmônica, para a fase A, para a fase B, para a fase C, certo? Nós estamos trabalhando a tensão. Eu posso trabalhar a questão de potência, e aqui eu posso trabalhar também a questão de tensão. Na anterior estava trabalhando, em verdade, era corrente, certo? Então é isso que a gente está observando aqui. As tensões estão aí colocadas, tá? As correntes, elas vão obedecer uma proporcionalidade da tensão, haja vista que nós estamos impondo sobre uma resistência. Então aí nós temos de fato as distorções de tensão. E o neutro aqui foi conectado. Nós conectamos aqui o cabo do neutro. E com isso, conforme já era esperado, existirá um caminho para a corrente de terceira ordem, que nesse caso em particular, como o circuito é equilibrado, é distorcido, no entanto é equilibrado nas 3 fases, fase A, B e C, essa corrente de terceira ordem ela pode ser chamada uma corrente de sequência zero,
Sendo uma corrente de sequência zero, ela vai fluir através do neutro da conexão. Tá? E voltando aqui para as medições, deixa eu só voltar aqui e colocar scope. Aqui então as tensões estão ali impostas mais uma vez em 127 volts RMS. Agora as correntes tá 1,8 amperes para cada fase A, B e C e 0,55 amperes que está passando aí pelo neutro. Isso aí é possível de se calcular tendo como dado de entrada as tensões, né, que foram impostas pela fonte, tendo também como dado para levar, vamos falar assim, para fazer o cálculo, o valor da resistência, né, da nossa carga trifásica, né, ligada em estrela. Neste quarto experimento, nós vamos inserir entre a fonte e a carga resistiva um transformador delta estrela, sendo que o neutro aqui do lado da estrela do transformador, ele é comum ao neutro da carga. Nesse momento, o fluke vai ser colocado no secundário do transformador, e no primário nós vamos impor a mesma lógica até então empregada, né, que seriam essas distorções harmônicas, né, no caso, feitas pela fonte controlada, ok? Então, o que nós queremos verificar? Nós queremos verificar um estudo inicial da chamada propagação de harmônico num transformador delta estrela. Tá? Nesse primeiro momento, as distorções harmônicas aqui colocadas serão feitas em um circuito equilibrado. Sendo um circuito equilibrado, quer dizer que as distorções são as mesmas ali nas três fases A, B e C. Nós podemos dizer que a terceira ordem é uma harmônica de sequência zero, a quinta ordem é uma harmônica de sequência negativa, a sétima ordem sequência positiva, a 11ª ordem sequência negativa e a 13ª ordem sequência zero. Para termos uma ideia da montagem, mais uma vez o reostato aqui colocado, as três resistências, os três reostatos. Nós estamos empregando agora esse transformador numa conexão delta estrela. A relação de transformação em termos de Spira é de 1:1, mas como nós estamos trabalhando delta estrela, ele vai estar sendo de 1 para a raiz de 3, vai haver uma elevação ali da tensão no secundário, tá? E aqui nós temos o nosso medidor. Nesse momento já está aplicado a tensão conforme os outros experimentos foram feitos, e podemos observar no secundário do transformador que nós temos aqui uma tensão de primeira ordem, né, fundamental, depois nós temos quinta ordem, sétima, 11ª e 13ª. Tá? Vamos ver a questão da corrente, como que está aqui no secundário do transformador. A corrente está no mesmo perfil. Nós temos primeira, quinta e sétima, 11ª e 13ª. Apesar da gente estar impondo no primário do transformador uma terceira ordem harmônica. Ou seja, o transformador delta estrela realmente mitiga as harmônicas múltiplas de 3. No caso aqui a gente está trabalhando apenas a terceira ordem harmônica. Nesse caso, por conta da terceira ordem harmônica ser uma harmônica de sequência zero, tá? Ela é a mesma distorção nas três fases. Então esse foi o quarto experimento, né, da aula de hoje. Desculpa, o terceiro experimento da aula de hoje. Neste quinto experimento, a ideia é a mesma da última rotina feita. No entanto, nós vamos aplicar aqui
uma tensão desequilibrada. A magnitude, apesar de ser a mesma, a gente impôs um desequilíbrio aqui em termos de angulação, tá? Deveria ser 240 e 120, nós estamos impondo 210 e 100. E agora vamos ver o que vai acontecer aqui no secundário do transformador delta estrela. Aqui já está imposta essa nova forma de onda, tá? Os percentuais em termos de harmônicos são os mesmos, já impostos. E agora nós observamos no secundário aqui do transformador, na entrada da carga, nós observamos a existência de uma componente de terceira ordem harmônica. Além disso, nós temos a quinta, a sétima, a 11ª e a 13ª, sendo que elas têm um desequilíbrio entre si, tá? Vamos verificar o que tem em termos de corrente. A corrente, existe agora a corrente de terceira ordem harmônica, tá? Quinta, sétima, 11ª e 13ª. Ou seja, nesse momento, a tensão de terceira ordem, dado que o circuito é um circuito desequilibrado, tá? Essa tensão ela não pode ser tida como sendo de sequência zero para ordens múltiplas de 3. Isso só é verdade, essa afirmação só pode ser feita em circuitos equilibrados. Portanto, a terceira ordem harmônica, como não tem mais aquela característica de ser de sequência zero, tá? Ela acaba passando do primário para o secundário do transformador delta estrela, conforme nós estamos observando aqui, né, as tensões de terceira ordem, né? Mesmo a de quinta e a sétima perde o sentido de falar que é de sequência negativa e sequência positiva, tá? Então esse foi o experimento para mostrar que o transformador, né, delta estrela realmente pode mitigar a terceira ordem harmônica, desde que essa terceira ordem harmônica tenha uma característica, tenha uma concepção, né, como sendo de sequência zero. Por fim, nesse laboratório parte 1 de distorções harmônicas, está, no caso descrito, a utilização de um filtro ativo, né? Essa utilização do filtro ativo, nesse momento, não será feita em laboratório. No entanto, nós temos um vídeo já gravado do filtro ativo da ABB que a gente empregou aqui no laboratório para mitigação, né, de harmônicos, né? E esse vídeo vai ser disponibilizado, né, na sequência aqui, né, da aula de hoje. Teste do filtro ativo da ABB, tá, que nos forneceu aqui no Laboratório de Qualidade da Energia da Universidade Federal de Uberlândia. Então tem um filtro ativo. Esse filtro ativo está conectado a um arranjo em escala reduzida de 3 indústrias. Tá? Eu acredito que se a gente vier aqui vai ficar mais fácil de verificar. Então a gente tem a conexão no sistema da CEMIC, temos 3 indústrias, indústria 1, 2 e 3, e o filtro ativo conectado nessa barra de conexão. A partir da indústria 1, 2 e 3, a 3 está aberta o sistema, mas a gente está usando a 1 e a 2, ela tem carga linear e não linear de grande relevância. A partir do momento que a gente ligar o filtro ativo, ele vai melhorar a forma de onda de corrente que está medida bem aqui na saída do ponto de acoplamento comum, no PAC. Então, as 3 indústrias em escala reduzida estão aqui colocadas com seus transformadores de conexão, indústria 3, indústria 2, né, o fluxo ali está desligado da indústria 2 e a indústria 1. Tá? Tem um monte de fio aí, aparentemente tá meio bagunçado, né, mas tá tudo certinho, certificado. E aqui, uma vez verificado no fluxo a medição de tensão e corrente da fase A, eu vou apertar aqui no sistema de controle do filtro da ABB para ligar o sistema de filtragem.
Eu vou só jogar aqui para vocês, para ter uma noção de como que funciona a filtragem, mostrar o que vai acontecer com a forma de onda de corrente. Então o filtro ligou, ele começa a fazer os ajustes, tá? E logo ele vai estabilizar numa forma de onda mais próxima da senoidal. Existe alguns detalhes que não está tão, já fez uma melhoria da forma de onda. Não está tão próximo à senoidal porque a gente pôs para ele melhorar a distorção harmônica de terceira, quinta, sétima, 11ª e terceira, tá? Não pegamos para altas frequências. Eu vou desligar o filtro aqui para verificar o resultado. Agora vou tentar colocar no Fluke para ter o espectro. Só um pouquinho, pedindo ajuda aos universitários. Como que é o espectro? Aí, tá, aqui está o espectro. Vinícius, obrigado. Aqui eu vou apertar para ligar novamente. Tá, liguei. Ele fica meio bagunçado e aí ele vai baixando os espectros das ordens que eu pedi para filtrar. Tá? Então, esse é o funcionamento do filtro ativo, né, filtrando a corrente harmônica, né, as distorções harmônicas no sistema.